Você provavelmente conhece os rostos deles por causa do cinema. Hollywood transformou a vida de Ed e Lorraine Warren em uma das franquias bilionárias de terror. Mas o que os filmes não te contam é que os arquivos reais que eles guardavam trancados a 7 chaves são infinitamente piores do que qualquer tela de cinema conseguiu mostrar. Durante mais de 50 anos, esse casal investigou mais de 10.000 casos sobrenaturais, mas existem 5 investigações específicas que quase custaram suas próprias vidas. Mistérios onde as forças que eles enfrentaram não queriam apenas assustar, elas queriam possuir e destruir. Sejam muito bem-vindos ao Lente Curiosa. Se você tem coragem de olhar além do que o cinema te mostrou, ajuste o seu foco, aumente o som e venha comigo conhecer os 5 casos mais perturbadores dos arquivos secretos dos Warren. O nosso 5º caso nos leva até a Inglaterra em 1983. Esqueça os fantasmas tradicionais por um momento. Bill Ramsey era um pai de família comum até que começou a sofrer ataques de fúria inexplicáveis. Ele rosnava, mostrava os dentes e atacava pessoas com uma força sobre-humana, chegando a morder a própria polícia. A ciência tentou internar Bill, achando que era uma psicose mental, mas os remédios não faziam efeito. Foi aí que os Warren, que estavam na Inglaterra, leram os jornais e decidiram intervir. Ed Warren, usando sua experiência, percebeu algo terrível. Bill não estava louco, ele estava sob uma forma raríssima de possessão por um espírito de natureza animal, um demônio que se manifestava como um lobo. Então, em 1989, os Warren trouxeram Bill para os Estados Unidos para um exorcismo com o bispo Robert McKenna. Testemunhas disseram que, durante o ritual, a estrutura óssea do rosto de Bill mudou temporariamente na frente de todo mundo. E, segundo relatos, ele tentou rasgar a garganta de Ed Warren. O demônio foi expulso, mas esse caso provou que o mal assume formas que a medicina não consegue explicar. Muitos acham que o mal só escolhe casas abandonadas, e isso nos leva para o nosso próximo caso. Em 1974, na Pensilvânia, a família Small comprou uma casa simples e começou a viver um pesadelo silencioso. No começo, eram apenas cheiros terríveis de podridão, que surgiram do nada. Os aparelhos ligavam sozinhos, mas a coisa então começou a escalonar. A filha do casal foi empurrada da escada por mãos invisíveis. O cachorro da família foi arremessado contra a parede. Então eles, desesperados, chamaram Ed e Lorraine. Lorraine diz que quando pisou na casa ela desabou porque ela sentiu a presença de não um, mas de 4 espíritos, e um deles era uma entidade demoníaca poderosa que usava os outros fantasmas como escudo. Os Warrens, eles tentaram purificar a casa, mas a entidade era forte demais. Ela começou a atacar os próprios investigadores, movendo móveis pesados na frente deles. A Igreja Católica demorou anos para aceitar fazer o exorcismo do lugar. A família só teve paz após 3 rituais intensos, deixando nos Warrens a cicatriz de que algumas entidades simplesmente se recusavam a ir embora. Então esse foi um dos casos mais difíceis dos Warren, e esse foi um dos casos em que os Warren, né, segundo eles mesmos, não conseguiram resolver. Agora, se você é fã do terror, provavelmente você já deve ter ouvido falar do caso Invocação do Mal. É um filme que fez muito sucesso e que conta a história da família Perron, de 1971. Não o filme, tá, gente? A história ocorreu em 1971. Mas o que Hollywood suavizou é o que realmente torna esse caso um dos mais perigosos dos Warren. No filme, vemos um exorcismo heróico e tudo termina bem. Só que na vida real não foi assim que aconteceu. A suposta entidade que assombrava o lugar era Bathsheba Sherman, uma mulher do século XIX acusada de feitiçaria e sacrifício. Ela odiava Carolyn Perron, a mãe da família, e durante uma sessão espírita realizada pelos Warren na casa da família, Carolyn Perron não foi apenas possuída. Testemunhas reais, incluindo o marido dela, afirmaram que Carolyn levitou em sua cadeira e foi arremessada a metros de distância. Os relatos contam que a Carolyn começou a falar uma língua que ninguém conhecia. O marido dela, ele ficou tão apavorado com o que os Warren causaram que os expulsou de casa com uma arma. A família Perron continuou sofrendo na casa por mais de 10 anos porque eles não tinham condições para se mudar.
Gente, o mal não tem, assim, o mal real, ele não tem um final feliz em 90 minutos, como contou a história, né, no cinema, que ali termina tudo muito bonitinho, e de fato não foi isso que aconteceu. Inclusive existem vídeos, né, da Andrea, a filha mais velha do casal, relatando o que aconteceu com a família. Story that it would literally run you out of the theater. And that's why you got a toned down version called The Conjuring. When I tell you that the truth is stranger than fiction, that's an understatement of family endured an extreme haunting that they all survived. Muito isso. Após o filme, muita gente estava indo até o túmulo da Batsheba para poder profanar o túmulo dela. E a Andrea pede para que não seja feito isso. Então, de fato, assim, há uma discrepância entre a história real e a história do filme. E o nosso próximo caso, que também virou um filme do universo Invocação do Mal, aconteceu em 1981. Os Estados Unidos pararam para assistir a um julgamento inédito, onde pela primeira vez na história jurídica, a defesa de um réu usou como argumento a possessão demoníaca. Esse caso ficou conhecido como o julgamento do demônio de Connecticut. Tudo começou meses antes, quando o pequeno David Glatzel, de 11 anos, começou a ter visões de um homem idoso com traços de monstro em seu quarto. Os Warren foram chamados e realizaram vários exorcismos no garoto. Durante um desses rituais tensos, o namorado da irmã de David, um jovem chamado Ernie Johnson, ele fez o que de jeito nenhum deveria ter feito. Ele desafiou a entidade, gritando para que a entidade deixasse o garoto e entrasse nele. O Ed tentou avisar a polícia que Ernie estava em perigo, mas ninguém acreditou. Então, o que acabou acontecendo? Meses depois, Ernie Johnson, durante uma discussão banal, ele acabou puxando uma faca e tirou a vida do seu senhorio, o Alan Bono. Ernie parecia em transe, então isso era relato das pessoas que testemunharam o fato ali na hora. Os Warren acabaram testemunhando a favor do rapaz, só que o juiz ele rejeitou o argumento como sobrenatural e Ernie acabou sendo condenado. Esse caso provou aos Warren que o mal não destrói apenas a alma, ele acaba também destruindo a liberdade, e foi exatamente isso que aconteceu com o Ernie Johnson. E finalmente chegamos ao último caso de hoje, que também virou filme, que também fez muito sucesso, e que, segundo os Warren, é o objeto mais perigoso do Museu do Oculto. Então esqueçam a boneca de porcelana assustadora do cinema. A verdadeira Annabelle é uma boneca Ragged Ann. Ela é uma boneca de pano aparentemente inofensiva, dada de presente a uma estudante de enfermagem em 1970. Segundo o relato das jovens, eram duas jovens que moravam no apartamento. Elas eram estudantes de medicina. Então, segundo o relato delas, a boneca começou a incomodar porque ela se mexia sozinha. Elas colocavam a boneca em um determinado lugar e, do nada, a boneca aparecia em outro sem que elas tivessem tocado na boneca. E também, segundo o relato delas, a boneca começou a deixar bilhetes escritos à mão num papel em que elas afirmaram que era um tipo de papel que elas não tinham em casa. Então os Warren foram chamados pelas meninas porque elas queriam descobrir o que estava acontecendo. Elas queriam a verdade. E eles trouxeram a verdade mais perturbadora. A boneca não estava assombrada por um fantasma de crianças como elas acreditavam. Segundo os Warren, a boneca estava sendo usada por uma entidade não humana, um espírito manipulador que fingia ser inocente para poder ganhar a confiança das jovens e eventualmente possuir uma delas. Ed e Lorraine, eles relatam que quando eles levaram a boneca para casa, eles sentiram que a boneca estava sendo usada durante o trajeto deles até a volta para casa, porque quase aconteceu um acidente fatal com eles. Então essa boneca foi levada para casa dos Warren, colocada dentro de uma caixa de vidro, e uma vez por semana um padre vai lá para poder benzer não só a boneca, mas todo o museu, né? Porque segundo eles, todo museu precisa de proteção. Ed Warren faleceu em 2006 e Lorraine Warren faleceu em 2019. O Museu dos Warren hoje encontra-se fechado, mas os segredos e os avisos que eles deixaram continuam ecoando. E talvez, quem sabe, talvez Hollywood pense em fazer mais algum filme sobre alguma história ao qual eles participaram, né? Não sei. Qual dessas histórias você achou mais interessante?
E você acredita em alguma delas? Lembrando, pessoal, que eu trouxe só uma pincelada de cada história aqui, tá? Porque essas histórias são muito mais profundas. E se você quiser conhecer um pouco mais dessas histórias, comenta aqui pra mim. Já se inscreve no canal Lente Curiosa, pessoal, porque aqui existem muitos casos curiosos e fascinantes esperando para serem descobertos. Então, até a próxima história. Fique com Deus e tchau!